Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. E nesse vídeo aqui nós vamos estar começando aí a abordar como trabalhar em outras bases. Por que é importante trabalhar em outras bases, gente? Ou pelo menos saber que o Python consegue fazer isso também. Porque assim, muitas vezes a gente pode estar trabalhando com dados que estão, por exemplo, na base 2, dados internos à máquina, como a máquina processa informações. A gente sabe que um computador ele não processa informações na base 10. Embora, não é que ele não processa informações na base 10, ele faz o processamento na base 2, claro, e nos dá um resultado na base 10. Então, nossas entradas normalmente estão na base 10 e a saída está na base 10. Mas esse processo interno, ele está na base 2. E vamos imaginar que eu tenho um grande volume de dados e queira trabalhar com eles nesta base 2. Como é que eu posso fazer isso? Ou eu tenho esses dados na base 2 e querer convertê-los para a base 10 para eu visualizar melhor. Então, saiba que isso é possível, certo? Então, a base decimal é a base numérica padrão utilizada em nosso sistema cotidiano. Os números decimais são compostos por dígitos de 0 a 9 e cada posição em um número decimal representa uma potência de 10. Por exemplo, se você pegar aqui o número 324, o decimal 324. Esse 4 aqui está na posição 0, o 2 na posição 1 e o 3 na posição 2. Então, se eu quiser, eu posso expandir isso aqui da seguinte forma. 3 vezes 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 à primeira, mais 4 vezes 10 elevado a zero. Então, esses númerozinhos aqui da potência são as posições dos respectivos valores. E o 10 aqui é a força de cada um. Então, esse cara aqui faz o papel de unidade, esse cara aqui faz o papel de dezena, esse cara aqui faz o papel de centena. Certo? Contudo, como eu mencionei, existem outras bases numéricas importantes na programação. A base binária, hoje é a mais importante delas, a octal, não tão utilizada atualmente, e a hexadecimal, que é importante quando você trabalha lá, se não me engano, com cores. Então, gente, com relação à primeira dessas bases, nós temos o seguinte. A base binária é a base numérica utilizada pelos computadores para armazenar e processar informações. Os números binários são compostos apenas por dígitos 0 e 1, ou seja, não existe outro dígito que não seja o 0 ou 1 nessa base. E cada posição de um número binário representa uma potência de 2. Esse 2 aqui ele faz o papel de 10 da base 10. E você vai ver que vai ser o mesmo papel do 8 na base 8, do 16 na base 16 e por aí vai. Tá certo? Então, por exemplo, se eu pegar esse número aqui, que tem 4 dígitos, aqui é a posição 0, esse primeiro 1, aqui é a posição 2, posição 3, posição 4. Ou 0, 1, 2 e 3. Então, eu tenho 4 dígitos, mas começando de 0, vou até a posição 3. Então, eu posso expandir esse número pegando o quê? Eu abro ele e, depois de cada um desses dígitos, eu multiplico pela potência de 2 correspondente à posição dele e somo com o próximo multiplicado pela potência de 2 correspondente à posição até que eu termine o número. Quando eu faço isso, eu ganho de cara a conversão do número da base 2 para a base 10. O caminho de volta ele é um pouquinho mais complicado. Você tem que usar divisões sucessivas pela base até chegar. Não é o nosso objetivo aqui. Embora eu vou mostrar uma função que faz isso. Então o objetivo nosso aqui é só apresentar isso. Se você quiser vídeos mais específicos sobre o tema, bota aí nos comentários que eu indico uma playlist minha que eu falo sobre essas bases. Tá certo? Então vamos pegar um primeiro exemplo, gente, onde nós vamos converter o número da base 10 para a base 2. Vamos pegar aqui o 13, que está já aqui. Então vamos converter para a base 2, é esperado que nós achemos este objeto aqui. Tá certo? Eu até botei uma observação aqui embaixo, não li ela, mas é proposital. Então quando eu compilar aqui, o número x na base 10, que vai ser o 13, ele vai ser convertido para o número x na base 2, por meio do código bin, abre parênteses, x, underline 10. Tá certo? Então, o número na base 10 eu botei x, underline 10, certo? E aí eu quero imprimir esse x na base 2. Então, vamos fazer aqui a impressão, rodar essa célula, deu isso. Então, quando o número está na base 2, ele costuma vir, como este objeto aqui. Este objeto, na verdade, é um string. É uma sequência de caracteres. Ou seja, ele não é um número, ele é como se fosse um texto. Ele está mais perto de um texto do que do número. Então, se você for somar esses caras, a gente vai ver depois, você tem que tratar eles, transformar eles no inteiro para fazer a soma e tudo mais. Certo? Se você não se convenceu pela string, você pode usar a função tape para ver o tipo, que é esse dado aqui. Esse primeiro aqui a gente já sabe, ele é inteiro. Ele não foi modificado, ele apenas quer dizer, ele foi modificado, mas a modificação dele foi para outra variável, não para ele. Ele permanece inalterado aqui. Mas o x da base 2, vamos ver aqui, que é str, ou seja, ele é um string, que é nada mais, nada menos que uma sequência de caracteres. Próximos vídeos a gente vai estudar strings assim bem profundamente, beleza?
nós também podemos fazer o caminho inverso. O caminho inverso é o quê? Eu vou pegar agora o número da base 2, né? Peguei do jeitinho que está aqui, vou botar entre aspas, é importante que esteja entre aspas, né? E aí eu vou converter para a base 10 por meio desse comando. Int x underline 2, que é eu pegar o valor que está aqui, e aqui a base que ele está. Tá certo? E aí eu vou imprimir o valor x da base 10. Então vamos lá. 13. Olha, você pode até colocar sem o 0b, sem esse prefixo. Esse 0b está dizendo, o b principalmente, está dizendo que é um número binário. B de binário. Né? Binário em inglês é binary. Né? Então esse b aí normalmente está fazendo alusão exatamente aos números binários. Então eu posso até rodar sem o binário. Pronto, deu 13 do mesmo jeito, certo? Mas eu vou botar aqui 0b. Aí quando você estiver repassando, você veja isso. Aí uma pergunta interessante. Eu converti o cara da base 10, deu uma string. E se eu converti o cara da base 2 para a base 10, o que que deu? Aí nesse caso aqui, a resposta, gente, a gente pode ter compilando esse partezinho, ou seja, deu um inteiro. Então esse 13 aqui, ele é inteiro, ele não é um string. Ele não é visto como um texto, é visto como um número mesmo. Então, ó, podemos fazer uma leve modificação, até mencionei isso, né? Aqui assim, botei aqui no código para a gente ver os dois separados, que é remover o prefixo 0b. Funciona também, como a gente já viu anteriormente. Eu posso considerar agora o seguinte, agora aqui eu acho que a coisa não vai sair muito legal, considerar tanto esse caso como esse aqui sem aspas. Por exemplo, desse jeito que está aqui, ó. Deu um erro, tá vendo? O erro aqui é explicado, ó, tape erro. Int não pode ser convertido em uma não string sem uma base explícita. Então ele não está entendendo isso aqui como um número na base 2. Ou até mesmo se eu botar sem o 0b. Vamos ver o que acontece. Ó. Também deu problema. Certo? Então, aqui eu vou deixar o erro aqui, porque faz parte do processo entender também os tipos de erro. Então, aqui você tem que digitar entre aspas. É como se ele observasse isso mais como uma palavra do que necessariamente como um número. A base 8, gente, ela funciona de modo muito parecido com a base 10 e com a base 2. Na base 10, nós usamos os dígitos de 0 até 9, ou seja, 10 dígitos. Tá certo? Na base 2, usamos 2 dígitos, 0 e 1. E na base 8, vamos usar o quê? 8 dígitos. Começando do 0, nós vamos até o 7. Tá certo? E aí, cada posição de um número na base 8, né, ela vai ser multiplicada por uma potência de 8, assim como foi na base 2, assim como foi na base 10. Tá certo? Então, basicamente está aqui, ó, ou seja, o número 314 na base 8, se você pega a forma expandida dele, que é essa aqui, né, ele vai ser o número 204 na base 10. Note que eu leio 314 e não 314, já que eu chamo de 204. Então, na base 10 é que a gente tem os nomes, tá certo? Essa base 8, gente, ela é comumente utilizada, né, principalmente em sistemas de permissão de arquivos, em sistemas operacionais Unix e Linux, bem como em linguagem de programação como C e Perl. Né? Esse carinha aqui, né, essa base, ela é meio obsoleta hoje em dia, mas claro, ainda há usos para ela, ainda pode ser importante para alguém estudar. Tá certo? Então, o número octal 314, né, é representado no Python pela string 0 O de octal 314. Certo? Ou só por 314, né, a gente vai ver que funciona parecido com a base 2. Você pode até omitir esse 0O aí que aparece. Beleza? Então vamos ver aqui dois exemplos. Conversão de um cara da base 10 para a base 8 e depois fazer a conversão inversa. Então perceba que é muito parecido com o que a gente fez na base 2. Certo? A diferença é que eu vou botar um oct aqui, onde eu tinha um bin na base 2. Ó. Tá aqui. Ó. Então a diferença é essa. Oct que lembra octal. Mas o processo basicamente o mesmo. Pronto, deu isso aqui. Certo? Eu posso fazer agora a conversão inversa. Pô, imagina que eu queira ir desse número para o 204. Fazer a conversão inversa. Então, faço do mesmo jeito. Ó. Aí aqui eu vou ter int y_8, que é o número que vai ser recebido aqui. E eu vou dizer que ele está na base 8. Quem diz que está na base 8 é essa parte aqui. E aí eu vou armazenar esse número na base 10. E vou imprimir esse número da base 10. Tá certo? Então, assim como nós vimos no binário, esse número aqui é um string. Se você pegar o tape y8 vai dar um string. Se você pegar o tape y10 vai dar o quê? Um inteiro. Tá certo? E por último, né, em relação às três bases citadas, né, nós temos a base 16. Na base 16, né, nós vamos ter 16 dígitos. Começando do 0, nós vamos até o 15. Só que tem um problema. Quando você passa de 9, o 10 já usa 2 dígitos. E aí não é interessante você usar 2 dígitos. Aí você diz que o 10 vai ser a letra A, o 11 vai ser a letra B,
o 12 vai ser a letra C, o 13 vai ser a D, o 14 vai ser a E e o 15 vai ser o F, a letra F, certo? Então, é assim que é um número decimal se processa, né? Então, onde eu não tenho mais dígitos para colocar depois do 9, eu vou botando as letras A, B, C, D, E, F. Mas funciona do mesmo jeito, ó. O número E3 na base 16 é o quê? O E, ele vai valer 14 vezes 16, a primeira posição 1, mais 3 vezes 16 elevado a 0. Aí eu faço essa conta, ganho direto a conversão para a base 10. Essa base, né, ela é amplamente utilizada em programação, especialmente em linguagem de programação C, C++, e o Java e o Python, para representar cores, endereços de memória, números de porta e outros valores numéricos. O número hexadecimal E316 é representado no Python pela letra, né, 0x, né, tem esse prefixo, e aí você segue com o resto do número. Então, no caso, o hexadecimal, ele faz menção talvez esse x aqui. Tá certo? Então vai ser 0x esse prefixo, que vai funcionar como o 0b da base 2 ou o 0o da base 8. Tá certo? Então, da mesma forma, né, você tem a conversão de um número da base 10 para a base 16. Mesma forma dos outros, só que você vai botar aqui o prefixo x, no lugar que era bin e que era oct na base 8. Bin na base 2 e oct na base 8. Fazendo a conversão aqui, tudo de boa. Vai ser o número que nós temos aqui, certo? Você pode fazer o caminho inverso, por exemplo, imagine que eu queira voltar desse número para o 227, o decimal 227. Então eu posso tanto colocar já com o prefixo ou sem o prefixo. Então convertendo aqui, ó, deu o 227 ou se eu preferir, ó. Então o que você começa a perceber? Que é uma certa analogia entre as bases. Tá certo? Então meio que funcionou bem para a base 2, para a base 8, para a base 16, basicamente a mesma ideia. Certo? Só que a base 16, claro, tem um complicadorzinho, tem umas letras a mais, mas isso aí não afeta muito o trabalho. Beleza? E aí, gente, uma pergunta: professor, é possível trabalhar em outras bases? Eu não vou me aprofundar muito nesse tópico, mas é possível que você trabalhe em bases, o computador já vem meio que pré-configurado, você trabalhar, se não me engano, na base de 2 até a 36, se eu não me engano, que corresponde às 23 letras do alfabeto, mais os 10 dígitos, né? Então vai dar 26, né, letras, se contar com as letras, né, W, né, K, Y, né, essas letras aí. Então, convertendo a base 10 para a base B de 2 a 36. Aí aqui eu botei um códigozinho, se você quiser depois, por curiosidade, você leia. Depois você vai entender melhor os passos aqui, né, o que é esse def, o que é o while, o que são essas funções div, mod, né? A gente vai utilizar isso aqui tudo depois. Então, o que esse programa faz? Ele converte, como está dizendo aqui, da base 10 para a base B. Ao executar aqui, ele vai me perguntar, quer dizer, eu executei, essa coisa foi para a memória. A função aqui, ó, def, define uma função. Aí uma vez que eu vou fazer o quê? Eu vou chamar a função botando o número que eu quero e a base que ele está. No caso, a base que ele vai, né? Porque eu estou convertendo a base 10 para a base B. Então, nesse caso aqui, o B é o quê? 20. Então, eu quero saber o que o número, por exemplo, 255 na base 10 é na base 20. Né? Vai ser o número X1. Então, vai ser o número CF. Né? Aí ele já usa as letras, né? A base 20 você vai precisar, além dos 10 primeiros dígitos, que é de 0 a 9, mais 10 letras, né? Então, C e F estão lá dentro. E você tem a conversão contrária também, né? Se você tiver curiosidade, você pode dar uma olhada. A conversão contrária, você vai da base B para a base 10. Né? Novamente, a gente vai pegar os valores invertidos aqui. Né? Então, eu compilo aqui, foi gerada uma função que foi guardada. Aí, agora eu chamo esta função. A gente vai falar disso tudo, gente. Não se preocupe, é só por curiosidade que o cara pode pensar, professor, eu posso trabalhar em outra base, e vai ter o código aqui. Né? Então, nesse caso aqui, ó, o x2 vai ser o quê? Vai chamar esta função o quê? Com o cf, agora aqui ele é um string, então funciona parecido com a base 2, ou seja, esse valor aqui que sai aqui, se eu botasse aqui, ó, tape, vou botar aqui, ó, tape, x1, ele é um string, certo? Não botei o print, né? Precisa do print? Não precisa, não vou usar esse tape em nenhum lugar, mas ele não é um inteiro, ele é um string, certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu botei entre aspas, e aqui eu estou dizendo que ele está na base 20. Então, nesse caso aqui, né, ele vai ser convertido para a base 10, eu espero que dê o quê? O 255, né? Então, 255. Já esse outro aqui, ele já é um inteiro, ó. Vamos ver, né? Não sei, talvez não seja. Na dúvida, sempre, pronto, ele é um int, né? Então é bem interessante.
Outra possibilidade é que a gente pode até somar esses caras. Por exemplo, eu tenho esse número aqui na base 20 com um outro cara na base 16. Eu quero fazer a soma dos dois. E é interessante que ele consegue fazer a soma dos dois. Para isso eu vou usar essa funçãozinha, essas funções que eu defini aqui acima. Ó. Então, ó, aí aqui já é algo já mais avançado. Você já definiu duas partes que vão se juntar, né, e formar um objeto só. Então isso aqui é que a ideia da programação está aqui, nesse tipo de exemplo. Beleza? Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, coloca nos comentários. Claro que aqui é um tema mais específico. Talvez você não vá, talvez a gente não vá precisar muito dele no curso aqui de análise de dados, talvez você também não vá precisar muito dele, mas saiba que se um dia você precisar, tem aqui o material. Beleza? Então é isso aí. Até a próxima.